Sejam bem-vindos para a nossa plenária. É um prazer tê-los, né, numa sexta-feira à noite, todo mundo aqui reunido para falar de política, para discutir, né, esse momento que a gente está vivendo. E a gente tem aqui, nessa plenária de hoje, realizada pelo PCdoB em Pesqueira, o objetivo de, em primeiro lugar, a gente lançar o Movimento 65 aqui em Pesqueira e celebrar a chegada da nossa companheira Glória Simões, juntamente com seu grupo político, no PCdoB. Então, essa é uma noite para a gente de muita alegria, né, de estar recebendo Glória com esse grupo político, de estar recebendo Juraci, estar recebendo Fernando Emílio, né, de estar recebendo todo esse grupo com a gente para nós construirmos, para nos ajudar nessa construção do projeto que o PCdoB vem desenvolvendo em Pesqueira. O Movimento 65 é um movimento que agrega, né, a sociedade, é um movimento de amplitude, que convoca as pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, homens comuns, mulheres comuns, para fazer parte da política, né, porque a gente sabe que o caminho da mudança é a política. Não tem outro caminho. A gente passou por um período de muita demonização da política, né, através da mídia, das redes sociais, da mídia, da grande mídia, uma demonização da política, onde as pessoas passaram a achar, né, a acreditar que a política é o mal do mundo e o mal do Brasil, e terminou culminando no que a gente chegou, que foi a eleição do Bolsonaro, que é um dos maiores retrocessos que a gente tem no nosso país nos últimos tempos. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né, uma crise de saúde imensa, e o país sem leme, o país sem um comandante. A principal pasta, que é a da saúde, a gente está sem comando, a gente vê aí a educação, que é outra pasta muito importante, sem comando, e um presidente que, desde o início da pandemia, fez um desserviço de desorientar a população, né? Enquanto os cientistas, enquanto as autoridades de saúde, enquanto a OMS, todo mundo falava da necessidade do isolamento social, o presidente fazia o contrário. Então, a gente está vivendo esse momento na política e nós precisamos nos unir, nós, homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que têm o objetivo de defender o Brasil, que têm o objetivo de defender a nossa democracia, né, que corre sérios riscos. Então, para a gente ter hoje, em Pesqueira, Glória Simões, que é uma companheira de longas datas, né, mãe do nosso saudoso Augusto, que foi vereador pelo PCdoB aqui em Pesqueira, de quem todos nós sentimos muita saudade. E Glória dispensa até apresentações, porque todos nós aqui conhecemos, e nós já travamos muitas lutas, muitas batalhas juntos aqui em Pesqueira. Então, nessa noite de hoje, a gente tem a presença do deputado federal Renildo Calheiros, que vai falar um pouco com a gente, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre o momento político do Brasil. A gente vai ter a presença também da vice-governadora Luciana Santos, e temos a presença de Marcelino Granja, que é o presidente estadual do PCdoB, e vai falar mais aprofundado sobre o Movimento 65, para que a gente conheça esse movimento. E Luciana, né, além de ser a vice-governadora de Pernambuco, é a presidente nacional do PCdoB, é quem comanda esse partido histórico, esse partido que está quase completando 100 anos, na defesa do Brasil, na defesa da soberania nacional e na defesa da democracia do Brasil. Temos aqui também hoje, nessa plenária, alguns dos nossos pré-candidatos a vereador e vereadoras para essas eleições de 2020, aqui em Pesqueira, que foram adiadas, né, como todos já sabem. E é isso. Eu passo agora a palavra para Marcelino, camarada Marcelino Granja, presidente estadual do PCdoB. Boa noite, um beijo no coração de todos e todas vocês. Meus cumprimentos aqui ao nosso partido em Pesqueira, nas pessoas
da nossa presidente Betânia e do nosso companheiro Alex, que sintam-se todos e todas cumprimentadas. E, claro, nosso boa noite, nosso grande abraço ao nosso querido deputado Renildo Calheiros. Em nome dele aqui, todos os candidatos e candidatas, pré-candidatos, nosso deputado federal, uma liderança importante no Brasil hoje, nessa costura para achar um caminho, uma saída política para essa tremenda crise. E o nosso boa noite especial, companheiros e companheiras, claro, a Juraci, especialmente a você, Glória, e de antemão o nosso agradecimento, né, o nosso obrigado pelo seu gesto de filiar-se ao PCdoB, na verdade, reencontrarmos de novo numa trincheira e num caminho da qual a gente nunca teve separado, né, nunca estivemos separados, nós todos aqui dessa sala e vocês dois. Para a gente uma honra muito grande, né, é um fortalecimento muito especial do partido, do PCdoB, numa cidade que é uma cidade importante, né, Renildo vai falar mais detalhadamente dessa situação política que a gente está vivendo no país. Bom, acaba de entrar aqui também na sala o nosso velho camarada, presidente de honra aqui do nosso partido, Alani Cardoso, que acabou de entrar aqui na sala virtual. Então, a gente, não é presidência de honra formal não, como os outros têm não, é pela honra de ser o nosso líder. Alani está aqui, entre nós. Então, Glória, assim, o nosso abraço de coração para você. É uma pena que a gente esteja numa situação dessa e não poder se abraçar, de não fazer uma festa, de não soltar foguete, né? O PCdoB, o ano passado, e aí já entro nesse tema aqui do Movimento 65, a gente apresenta esse Movimento 65 usando o nome Movimento e lógico, a legenda do nosso partido, que é a Legenda 65, com várias finalidades, mas basicamente duas finalidades. É um movimento cívico e eleitoral. Não é? Esse é que é o sentido do Movimento 65. Ser um movimento cívico e eleitoral, um espaço de ação política e social, eleitoral, mas também da luta do dia a dia, das pessoas democratas, progressistas, patriotas de verdade, das pessoas comprometidas com os interesses do povo do Brasil e do povo de cada município onde a gente está presente. É também uma forma de expressar a natureza ampla do PCdoB. O PCdoB vai fazer 100 anos, e há quase 100 anos que a gente luta por uma questão que é fundamental para o Brasil dar um passo adiante, porque isso é da ciência social, nós aprendemos com isso, né? Renildo vai falar aqui sobre a nossa tática, Luciana também, com certeza, sobre a nossa proposta tática, que não é uma novidade para esse momento de crise, é uma necessidade. Ou o povo brasileiro se une, ou o povo de qualquer nação se une, ou ele não consegue superar os desafios do seu desenvolvimento, né? Então, a ideia de um Movimento 65 não apresentar, Glória, as nossas pré-candidaturas, estão aqui vários companheiros e companheiras que são candidatos a vereadores e vereadoras aqui em Pesqueira, em vez de apresentar os nossos candidatos, as nossas candidatas, pela legenda secamente do PCdoB, né, a gente apresenta por aquilo que o PCdoB é. O PCdoB é um partido aliancista, é um partido que defende a democracia, que defende o socialismo, que defende a liberdade, que defende a soberania nacional, portanto, defende pautas, bandeiras que são da sociedade, de amplos setores da sociedade. Então, nós tínhamos que arranjar uma forma que não seja uma forma puramente partidista, puramente exclusiva, que remeta só ao interesse partidário do PCdoB. Claro que tem um interesse partidário nosso, óbvio, e em função, inclusive, dessa mudança da legislação eleitoral, o Renildo foi um batalhador lá, uma guerra dos diabos lá na Câmara Federal, mas terminou se aprovando uma legislação contrária aos interesses da democracia, né? Estabelecendo cláusula de barreira, impedindo as coligações, impedir a aliança política. A arte da política é fazer aliança. Como é que você tem uma lei que diz não pode fazer aliança? É mesmo dizer, não tem uma lei que diz que não pode fazer política. Então, é uma resposta a isso. Então, o PCdoB, rapidamente, diante dessa ameaça à democracia que é o governo Bolsonaro, e sobre isso Renildo e Luciana vão falar mais, eu não vou
me perder tempo aqui com isso, para não gastar o nosso tempo. Mas diante dessa grave ameaça à democracia, que é o governo Bolsonaro, e por outro lado, diante dessas restrições à atividade dos partidos políticos, misturado com esse ambiente que aqui Betânia fez referência, né, nós resolvemos então apresentar o nosso partido, a legenda do PCdoB, do velho e tradicional PCdoB, de uma forma mais leve, de uma forma que seja aquilo que é o PCdoB. A gente olha o PCdoB, somos nós, as nossas caras aqui. Na minha telinha aqui, nesse momento, está aparecendo Carapeba, está aparecendo Alani, está aparecendo o companheiro Márcio Bino, o Wilson, Renildo, Damião, Bruno, Alessandro, Luiz, Betânia, Débora, Fernando, Genival, escondeu a sua viola desafinada, Rita, Rosa, Glória e Juraci. Na minha telinha agora, se eu virar aqui de novo, ela aparece outra, mas é a nossa cara, a cara do PCdoB é essa cara aqui. Então a gente tem orgulho da nossa cara, mas infelizmente tem todo um ambiente político que distorce a nossa apresentação. Então o Movimento 65 é um gancho político, Glória e companheiras candidatos, para apresentar o PCdoB na forma, pelo conteúdo que nós somos. Nesse momento agora, nós somos o partido que mais defende a frente ampla. Aliás, estamos tendo um sucesso nisso, porque ela está se confirmando, Renildo vai falar sobre isso. Nós defendemos a união e a unidade popular, a unidade do povo, desde que fomos fundados, Opa, a Luciana pediu para entrar aqui, nossa presidente nacional. Seja bem-vinda, nossa Lu, nossa presidente nacional aqui presente. Então, eu estou falando aqui, Luciana, Betânia já abriu a nossa reunião, eu estou falando aqui sobre o Movimento 65, e em seguida a gente vai passar a palavra para Renildo falar aqui sobre o quadro, e Glória aqui, porque é uma reunião de comemoração da entrada de Glória no PCdoB, esse ato nosso aqui. Logo após a realização do ato, presidente Luciana, nós vamos colocar esse evento aqui, ele está sendo gravado, vão ser gravadas algumas falas que vão para as redes sociais, portanto nós vamos dar uma repercussão política na cidade de Pesqueira e na região desse evento aqui, entre nós, que infelizmente temos que fazer dessa forma aqui para proteger a saúde nossa e do povo, né? Por nós estaríamos abraçados e confraternizando aqui com umas dosezinhas, e num ambiente melhor aqui na Casa de Glória ou num clube aí em Pesqueira, né? Mas enfim, companheiros, o Movimento 65 é essa, Glória e companheiros e companheiras, essa oportunidade que o PCdoB dá, em torno desse movimento cívico eleitoral, de apresentar as nossas propostas de uma forma mais ampla e mais leve para o povo. Estamos garantindo a legenda do PCdoB, fortalecendo a legenda do PCdoB, as pessoas votam agora mais ainda no partido, no número do PCdoB, mas o Movimento 65 precisa incorporar o espírito agregador que nós temos, né? Nós em Pesqueiras estamos numa construção política de união de amplas forças para garantir que o movimento progressista que se instalou em Pernambuco há 16 anos, não é pouco, companheiros e companheiras, desde a primeira eleição de Eduardo, com a reeleição de Eduardo, a eleição de Paulo, com a reeleição de Paulo, com Luciana na vice-governadoria de Pernambuco. Então nós temos um ciclo longo de setores progressistas comandando o nosso estado, que não se repercutem exatamente nos municípios. Então é um esforço grande que a gente possa criar essa articulação que gira em torno da Frente Popular e com a nossa presença lá, para que isso se projete nos municípios, garantindo que a gente também nessa eleição municipal dê uma resposta em nível nacional contra Bolsonaro, como o Nordeste deu na eleição de 2 anos atrás para presidente da República. Então esse é o sentido do Movimento 65. É com base nele que a gente está procurando ter um protagonismo forte aqui em Pesqueira, agora com a entrada de Glória no PCdoB, é com esse movimento forte e com essa abordagem ampla e ao mesmo tempo firme, que nós estamos disputando a eleição em Olinda, e mais 15 ou 16 cidades do município, aqui em Olinda, com o nosso deputado João Paulo, devemos ganhar as eleições, né? É com essa apresentação que nós vamos ter um protagonismo forte em Recife, ajudar as forças progressistas, que já estão há 20 anos em Recife, a continuarem mais ainda. Então, meu muito obrigado para vocês, um grande abraço para vocês, um abraço a todo o povo de Pesqueira,
e região que está nos acompanhando pelas redes sociais e firmar isso. O Movimento 65, liderado pelo PCdoB, e em Pesqueira, liderado pela companheira Glória, tem como fazer história na nossa cidade, ajudando a unir as forças progressistas do nosso município e garantindo também uma vitória eleitoral importante para a nossa chapa de vereadores e vereadoras. Um grande abraço para vocês e boa noite, minha gente. Obrigada, Marcelino. Então, a gente passa a palavra agora para o nosso deputado federal, Renildo Calheiros, para fazer sua fala. E já agradecendo por ele, né, estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira, se dispor. A gente sabe o quanto a agenda dele, tanto dele quanto de Luciana, né, são agendas lotadas, cheias de compromisso. Então, a gente já agradece e passa para você, deputado. Tá. Boa noite aí a todos vocês. É um prazer muito grande ter a oportunidade de a gente conversar aqui, né? Não é aquela conversa que a gente sempre gostou de fazer. Hoje é pela rede, aqui nesse momento de pandemia que o país está vivendo. De qualquer maneira, é uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a minha querida amiga Glória Simões, né? Glória e Juraci. A movimentação de Glória é muito importante para o nosso partido e muito importante para a Pesqueira. Toda vez que vejo Glória e Juraci, mesmo assim de longe, eu me emociono um pouco pela amizade que sempre tive com eles, com toda a família, com o Augusto. Augusto era uma espécie de sobrinho para mim, uma pessoa muito querida, então isso sempre me emociona muito. É um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a Betânia, cumprimentar o Alex, o Bruno, o Genival, não sei todo mundo que está na sala, mas está a Cássia, meu amigo Damião lá de Arco Verde está prestigiando também a reunião, salve a Débora, Márcio, Romualdo, a Rosa, o Wilson, Vinícius, Rodolfo, Risaldo, Valfrides, Ivanildo, todo mundo que está aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil, né? O Brasil é uma das nações mais importantes do mundo, um dos maiores países do mundo, com um subsolo muito rico, com uma diversidade muito grande na fauna e na flora, com um povo trabalhador, alegre, criativo, irreverente, com um subsolo muito rico. Mas o Brasil, há muito tempo, é governado por uma elite econômica que não tem muito apreço pelo povo, não gosta muito do povo. Talvez parte dela não goste nem muito do país, não é? Gostaria de ter nascido nos Estados Unidos. São pessoas que se interessam mais pelas coisas de lá do que pelas coisas de cá. Então, mesmo essa nação tão importante, ela é marcada por uma desigualdade muito grande. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É um dos países com a população pobre extensa, não é, sofrida, sem casa, sem saneamento, às vezes sem água, às vezes até ainda sem energia, sem trabalho. Os poucos direitos que tinha vêm sendo sistematicamente negados, retirados pelo governo do Temer e agora pelo governo do Bolsonaro. O Brasil teve, ao longo da sua história, alguns presidentes interessantes, cada um no seu tempo, com as dificuldades de sua época, com os erros também cometidos, mas pessoas como Getúlio, como João Goulart, como Lula, como Dilma, que quando você olha ao longo da nossa história, marcaram ali uma presença em favor um pouco do povo, dos trabalhadores, e justo esses tiveram muita dificuldade de concluir seus governos. Getúlio, a gente sabe como terminou, o Jango foi afastado, o Lula tentaram derrubar e a Dilma conseguiram derrubar. Essa elite econômica brasileira não é fácil, não é? Ela é muito difícil de ser vencida e de ser superada na implementação das políticas econômicas e das políticas sociais. Algum tempo atrás, nós tivemos 3 derrotas importantes, né? A primeira foi o afastamento da presidente Dilma, não é? Um golpe parlamentar que foi dado no Brasil, exatamente por essas forças a que me referia. Depois, nós tivemos a prisão do Lula, que foi muito ruim para as nossas forças, muito ruim para o país. E, em seguida, tivemos a derrota do campo nosso, que nós representamos, que no primeiro turno ele teve várias candidaturas, nós apoiamos a candidatura do Haddad,
e acabamos perdendo a eleição para o Bolsonaro, que de todos os candidatos era o pior, porque não era apenas um candidato de direita, não era apenas um candidato despreparado, mas é um fascista, um homem que coloca a todo momento o país em risco, a democracia em risco, a sociedade em risco. Não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa da nossa história, da luta do nosso povo, da luta do pensamento democrático e progressista mundo afora. Todas as vezes que o fascismo se apresenta, que a democracia é ameaçada, não é? A história recomenda que se faça uma frente buscando todos aqueles que têm alguma contradição com esse perigo que a nação corre, que a democracia corre. É isso que nós chamamos de frente ampla. É você juntar todos aqueles que, por alguma razão ou por outro, são contra que o Bolsonaro implemente uma ditadura, implemente o fascismo no Brasil. Não é uma concessão da nossa parte. Não é um recuo da nossa parte. É uma necessidade da luta política do momento. Quem não compreende isso, é difícil compreender outras coisas. E é difícil levar a nação a um caminho melhor, se não compreende sequer uma questão tão elementar como essa, não é? Quando essa eleição se aproxima agora, nós temos dois grandes desafios que a gente tem que ter a capacidade política de resolver bem. Um deles é defender o crescimento do nosso partido, é defender a influência, a ampliação da influência da nossa força política, das nossas ideias, das nossas sugestões para o Brasil melhorar, daquilo que a gente poderia chamar do nosso programa, das nossas propostas, do nosso pensamento. Nós temos que fortalecer isso. Na eleição de prefeitos e vereadores, você fortalece isso, elegendo mais vereadores, elegendo mais prefeitos, elegendo vice-prefeitos. E onde não for possível isso, ajudando a eleger prefeitos e vereadores de posição mais democrática, mais progressista, que na luta geral do Brasil fortaleça mais o nosso campo, fortaleça mais a nossa força. Então esse é um objetivo. E o segundo é contribuirmos para o fortalecimento da luta do povo brasileiro e derrotarmos o nosso principal inimigo, o nosso principal adversário. A grande sabedoria da construção está em você juntar, na medida certa, esses dois elementos. O interesse do partido não pode contrariar a luta geral do povo brasileiro. E a luta geral do povo brasileiro não pode deixar de incorporar os objetivos e os interesses políticos do nosso partido. Juntar esses dois elementos parece simples, mas não é. É um grande desafio tático. Não é? Nosso partido é um partido experiente, já viveu várias situações, tem uma larga experiência, o que nos ajuda, porque nós temos quadros experimentados. Então, nós somos um partido que, ao mesmo tempo que tem experiência, ele também traz muita novidade, traz muita juventude, traz muita inquietação. Não é? Essas coisas estão tudo misturadas em nosso partido. Na conjuntura de hoje, nos interessa derrotar os candidatos do Bolsonaro país afora. É importante que quando as urnas se abrirem, o Bolsonaro saia com uma derrota em cidades importantes país afora e numa grande quantidade de cidades país afora. Por quê? Porque isso vai fortalecer as nossas forças para a disputa seguinte, durante o exercício dos mandatos e na disputa eleitoral seguinte, que será a eleição de deputados, senadores, governadores e presidente da República, para a gente tentar ter um candidato que derrote a candidatura do Bolsonaro e possa abrir um novo ciclo político, econômico e social no Brasil. Não é? O Brasil é um país muito grande, muito diverso, com realidades muito distintas. Então, a situação de Recife é uma, de Olinda é outra, Jaboatão é outra, Palmares é outra, Arco Verde é outra, Pesqueira é outra, Poção é outra, Venturosa é outra, Pedra é outra, Ibimirim é outra. Então, cada cidade tem a sua própria realidade. E é preciso a gente ter a capacidade de compreender aquela realidade para ali fazer uma atuação política correta. Não é? Aí, em Pesqueira, a nossa ideia inicial era termos uma candidatura que arregimentasse vários segmentos da sociedade de Pesqueira
e que a gente tivesse uma candidatura forte para elegermos um prefeito. Nós partíamos da ideia de termos uma candidatura forte que pudesse derrotar a prefeita da cidade, com uma candidatura forte, democrática, com o apoio dos trabalhadores, dos jovens, dos estudantes, dos professores, dos empresários da cidade, para levarmos Pesqueira a um novo ciclo de desenvolvimento, para que a educação de Pesqueira melhore, para que a saúde de Pesqueira melhore, para que esse problema que Pesqueira tem, né, de melhor interligar os seus distritos, seja resolvido. São várias as áreas de Pesqueira que precisam que você ajeite as vias, né? É preciso cuidar de Simbres, é preciso cuidar de Mimoso, é preciso cuidar de Mutuca, é preciso cuidar de Salobo, de Papagaio. Todas essas regiões carecem de atenção. Tem estradas importantes a serem feitas, ligando Pesqueira a outras cidades, passando pelos distritos, ligando até mesmo a Monteiro, na Paraíba, né? Então, uma série de coisas para o desenvolvimento de Pesqueira que precisa ser cuidada. É preciso uma educação melhor, é preciso uma saúde melhor. Mas o quadro político-eleitoral de Pesqueira, ele não vem se desenvolvendo como a gente imaginava anteriormente. Ele vem se revelando um quadro mais complexo, um quadro mais complicado, não é? Onde talvez a opção que está se apresentando contra a prefeita também não seja uma alternativa boa para a cidade, não resolva o problema da perspectiva que a cidade precisa, da mobilização da cidade. Porque uma cidade feita Pesqueira, você precisa unir os segmentos da cidade, precisa unir o mundo empresarial, precisa unir a turma que tem propriedades rurais na cidade, os pequenos produtores, precisa unir os assalariados, os empreendedores da cidade, para que a cidade possa viver um outro ciclo, um ciclo de desenvolvimento, de oportunidade para as pessoas, de fortalecimento da escola técnica, de ampliação de várias iniciativas importantes que já chegaram à cidade. É preciso uma cabeça boa, ampla, na cidade, que compreenda a necessidade do desenvolvimento e das oportunidades que as pessoas precisam. O Brasil já passou de 62 mil mortes. O Brasil já passou de 1,5 milhão de pessoas que se contagiaram com o coronavírus 19. Isso é uma doença muito perigosa, embora a taxa de letalidade dela não seja tão alta, mas como ela é muito contagiosa, atinge muitas pessoas, mesmo 1%, 2%, 3% em um número muito grande de pessoas, acaba gerando uma quantidade de mortos muito grande. O Brasil já tem uma quantidade enorme de mortes, já mais de 62 mil pessoas. Infelizmente, a pandemia chegou num momento muito difícil para o Brasil, onde o SUS estava completamente sucateado, desrespeitado, desvalorizado. O Brasil passou esse vexame de devolver os médicos cubanos, que o mundo inteiro está atrás, e eles ajudando o mundo inteiro. O Brasil fez aquele vexame a partir de uma posição ridícula do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então a pandemia chegou num momento muito difícil para o Brasil. E o presidente é um estúpido, um ignorante, um despreparado. Ao invés de organizar o país, de organizar a sociedade para enfrentar de maneira organizada a pandemia, ele preferiu ficar negando as coisas, dizendo que era uma gripezinha, dizendo que não estava nem aí. Resultado, ficaram as ações descoordenadas. O Brasil não se organizou para a compra de material, para a compra de equipamentos, para a compra de medicamentos, e ele ficou fazendo uma pressão contra os prefeitos e contra os governadores, quando o governo federal tinha que ajudar os prefeitos e os governadores. Porque a União é uma construção jurídica e administrativa, mas o que existe mesmo são as cidades. Ninguém mora na União, as pessoas moram na cidade. As pessoas moram nas unidades da federação. Então você tinha que fortalecer a ação dos municípios, coordenar ela nacionalmente, a ação dos estados. Então você tinha os prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras querendo agir e o presidente negando apoio
atacando, mobilizando a população para desrespeitar as regras, para invadir o hospital. É um desserviço, é uma atitude criminosa, irresponsável do presidente da República. Então, o estrago da pandemia está sendo muito maior do que o que normalmente seria se o país tivesse enfrentado isso de maneira organizada. Então, aí já se passaram aproximadamente 4 meses, o prejuízo na saúde e na vida da população já é muito grande, e o presidente nem resolveu uma coisa, nem resolveu a outra. Nem organizou a luta pela vida das pessoas, a defesa da vida das pessoas, nem organizou a economia. Porque o problema da economia não é o isolamento social. O problema da economia é a pandemia, é o vírus matando as pessoas. Não foi o isolamento que trouxe a crise. Quem trouxe a crise foi o vírus. Quem trouxe a crise foi o risco à vida das pessoas. O isolamento social já é uma medida para você defender a vida das pessoas, defender a saúde das pessoas. Quando você faz o isolamento social correto, da maneira adequada, você obtém resultados mais rápidos e a economia volta. Se você vai fazendo as coisas meia boca, pela metade, você não tem o enfrentamento da defesa da vida das pessoas feito da maneira correta e esse período ainda fica mais longo. Então você perde nas duas pontas. Você perde na economia e você perde na vida das pessoas. Infelizmente, esse foi o caminho que Bolsonaro trouxe o Brasil. Agora mesmo eu estava vendo no noticiário, na região de Campinas, em São Paulo, não há uma vaga em hospital nenhum. Na região de Votorantim, de Sorocaba, em São Paulo, não há uma vaga em hospital nenhum. Você chega em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, que tinha uma situação com índices mais baixos, explodiu tudo. Não há mais vaga em hospital em lugar nenhum. Então é uma loucura que o país está vivendo. Porque você tem uma coisa artificial que foi criada entre a saúde, a vida e a economia. Ora, se você precisa proteger a vida das pessoas, precisa proteger a saúde das pessoas, isso tem um impacto na economia. Se você resolver bem, isso se supera logo. Se você não defende a vida das pessoas direito, isso vai ter também um impacto na economia. Só que esse impacto na economia vai demorar mais, porque a crise vai demorar mais. A fase de contágio perigoso vai demorar mais. E qual é o problema do contágio? É que se adoece todo mundo há muito tempo, não tem vaga no hospital, não tem respirador suficiente, não tem UTI suficiente, então morrerá, está morrendo mais gente, né? Então esse é um momento muito difícil que o Brasil está vivendo. Não nos resta outro caminho que não seja o denunciar, lutar, manifestar a nossa solidariedade com as pessoas e utilizarmos todas as maneiras que for possível para ajudar na defesa da vida das pessoas. O presidente não quis socorrer ninguém, ficou negando tudo. Quando outras nações do mundo fizeram o quê? Outras nações do mundo fortaleceram a saúde pública, outras nações do mundo criaram programas de socorrer a população mais pobre. Aqui no Brasil nós fizemos isso. O Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam só dar uma bolsa de R$200, foi o Congresso que botou para 600. Eles querem acabar, o Congresso quer que continue. Né? O Congresso quer que enquanto a pandemia durar, enquanto esse período de contágio e de transmissão durar, essa renda ela se estenda, essa ajuda emergencial se estenda. E depois que isso seja substituído por um programa de renda mínima para proteger a população mais pobre. Mundo afora, os governos injetaram dinheiro nas empresas, para as empresas não desempregarem os trabalhadores, não desempregarem a população, e também para as empresas não quebrarem. Porque se as empresas quebrarem, elas desempregam, e fica mais difícil de o país retomar a sua ação de desenvolvimento e a geração de emprego, porque as empresas quebraram. Com as empresas quebradas fica tudo muito mais difícil. Como fazia para pagar essa conta? Para pagar essa conta, você tinha que fazer o que foram feitos nas guerras mundiais, e é o que outras nações estão fazendo agora. O governo federal, que é o único que pode fazer isso, ele emite títulos ou moeda. Essa moeda paga essa conta. E você vai ficar com um determinado volume de moeda que você rodou, que você gerou para pagar essa conta, que mais para frente a sociedade vai ver como resolve essa quantidade maior de moeda que ela deixou circulando na economia. Isso passa a ser um problema do país e da nação. Mas você salvou as empresas, salvou os postos de trabalho e criou melhores condições para a economia reagir. Mas tanto o Bolsonaro não entende de nada, não é? Contra o povo, contra o país, um pau mandado do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, por sua vez, é um homem do sistema financeiro, é um homem dos banqueiros. Não é um ministro da economia, é um preposto dos banqueiros.
O que é que ele quer? Ele sempre quis acabar com a Previdência Pública e privatizar as empresas estatais. Quer privatizar o sistema Eletrobras, quer privatizar a Petrobras, quer privatizar tudo. Por quê? Porque os banqueiros sempre quiseram botar a mão nessa parte da economia brasileira. E nunca conseguiram, nem na época da ditadura militar eles não conseguiram. Agora o compromisso do Guedes é de vender a preço de banana o patrimônio público, o que deixará o Brasil com muita dificuldade para reagir lá na frente, porque o interesse público desaparece nessas empresas. Passa a existir só o interesse financeiro. É o que já acontece com a conta de luz de todo mundo. Com a CELP foi vendida, passou para as mãos de uma empresa privada e as contas de luz é uma fortuna. E o cara não quer saber. E ninguém aguenta mais pagar as contas de energia. Eles querem fazer isso com tudo. Ou seja, é um governo contra o povo, contra o país, contra a nação e a favor dos interesses dos banqueiros daqui e de fora, dos mega empresários daqui e de fora do país. Então é uma quadra muito difícil que nós estamos passando. Por isso é necessário fortalecermos a oposição ao governo Bolsonaro. É importante que as nossas forças vençam essas batalhas, vençam essas eleições para disputarmos a eleição de governador, de deputado e de presidente em melhores condições lá na frente. Então, já estou terminando, que eu sei que essas reuniões são chatas e demoradas, né? Eu vou terminar. Queria só simplificar aqui o que eu disse. O que é que eu procurei dizer? Que aqui em Pesqueira, ou aí em Pesqueira, né, que eu estou falando aqui de Olinda, aí em Pesqueira, nós temos que procurar unir as nossas forças, o mais amplo que a gente puder. Tem cidades que a gente vai fazer essa frente contra um candidato que está colocado em outro campo. Às vezes, na cidade, você não tem a candidatura de um campo contra a candidatura de outro campo. Esse negócio fica meio misturado. Então, são realidades mais complexas, realidades mais difíceis, que é o que está ocorrendo aí em Pesqueira. Por isso, nesses ambientes, se você tem um nome forte, uma liderança importante, você nunca deve descartar a possibilidade de ter que lançar uma candidatura própria. Né? Qual é o problema? É que no esforço de frente ampla que você faz Brasil afora para derrotar o Bolsonaro, derrotar o outro lado e fortalecer as nossas forças, se você lança uma candidatura sozinho ou praticamente sozinho, você não tem chance de vitória e talvez diminua a chance de vitória daquelas forças com as quais a gente está mais ligado. Eu ando aí em Pesqueira há muitos anos, já recebi aí o apoio de vários amigos várias vezes, em várias eleições, outras vezes não fui candidato, foi a Luciana, outras nem fui eu nem ela, mas nós sempre tivemos aí muitos amigos que nos ajudaram a nossa luta, a luta do partido, com alguns amigos ajudando. Nós não temos relações históricas com Maria José nem com João Eudes. Né? É possível uma frente onde estejamos juntos? É possível. Né? Porque nós temos várias lideranças com as quais nós temos ótimas relações que estão fazendo um esforço para unir essas forças. Nós devemos participar desse esforço. Se ao final acharmos que a equação não ficou boa, ficou ruim, que algumas das propostas que a gente tem, como a valorização dos profissionais da educação, o fortalecimento do SUS, né? Um projeto com algumas medidas importantes para o desenvolvimento da cidade, a gente pode analisar um outro caminho em torno da candidatura de Glória, né? Embora esse não possa ser o plano A. O plano A tem que ser a junção do PCdoB com outras forças com as quais nós atuamos politicamente no município, com algumas referências importantes, né? Do deputado Valdemar Borges, do Otávio, de várias pessoas pelas quais nós temos, assim, muito apreço, muito carinho, queremos estar junto, né? Agora, algumas propostas que são importantes para a população de Pesqueira e para o desenvolvimento da cidade, nós precisamos assegurar que elas sejam incorporadas. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se teria a oportunidade de falar de novo. Essas reuniões, em geral, são muito longas, eu tenho outros compromissos, eu não sei se vocês ouviram aqui o danado do Zap aqui tocando, eu tenho que entrar aqui daqui a pouco em outro lugar, mas queria, para finalizar, mandar um grande abraço para a Betânia, para o Alex, para a Genival, para todo mundo aí, para o meu querido camarada e amigo Damião, e um abraço muito especial no Juraci e na Glória, que são velhos amigos de várias jornadas, e que eu sinto assim um prazer e um orgulho muito grande de estarmos juntos na mesma trincheira. Um abraço ao Marcelino, nosso presidente, e eu sei que está aí na sala, eu esqueci de cumprimentar na entrada, o meu querido líder, né, meu compadre, meu amigo, meu camarada Alani Cardoso, que
é o nosso dirigente aqui no estado de Pernambuco e que foi presidente do nosso partido por muitos anos e que a gente tem uma alegria enorme em ver ele aí firme na luta, nos ajudando a construir mais essa vitória. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Tenham juízo, porque o mar não está para peixe, né? É preciso ter calma, não vamos fazer maluquice, né? Mas temos que observar o quadro político direito. A prioridade é a nossa junção com forças com as quais nós temos relação na cidade para construirmos a vitória. Um grande abraço para vocês, contem comigo. Na campanha vou estar aí, ajudando no nosso projeto e ajudando na nossa luta. Boa noite a todos vocês. Obrigada, Renildo. Grande abraço. Né? Você se sinta à vontade, a gente sabe dos seus compromissos, da sua agenda. Né? Então, em nome aqui de todos nós, e especialmente da direção do partido aqui em Pesqueira, nós lhe agradecemos muito por estar conosco aqui nessa noite. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Glória, só gostaria de registrar, né, aqui a presença na nossa reunião, tanto o Renildo quanto o Marcelino já falaram, né, do grande Alani, nosso líder. Eu sei que eu posso falar em nome de todos nós, Alani, do carinho que nós aqui em Pesqueira temos por você. Então, para a gente é sempre uma honra estar perto de você. Bom mesmo é quando é perto, junto, né? Mas assim mesmo também serve. Assim também serve, de longe, enquanto a gente não pode se abraçar, se cheirar, a gente vai se encontrando assim virtualmente. Registrar a presença do nosso camarada Damião, presidente do Sintema, Sindicato dos Servidores Públicos de Arco Verde, camarada nosso de partido também lá em Arco Verde, Rodolfo Barreto, que é o presidente do partido, também em Arco Verde, Sávio Brito, que é o secretário de Ação Social aqui em Pesqueira, e Dona Anita, né, grande Anita, irmã do saudoso João Leite, ex-prefeito de Pesqueira, mãe do ex-vereador Leitinho e mãe também do nosso amigo Fernando Emílio. Dona Anita, foi uma honra recebê-la aqui. Então, dito isso, gostaria de passar a palavra para a Glória, né? Nossa querida companheira Glória, seja muito bem-vinda, né? E Glória vai aqui cumprir esse papel de coordenar o Movimento 65 em Pesqueira, né? Glória, a palavra é sua. Com uma satisfação imensa que estamos aqui reunidos, virtualmente, mas eu quero enviar um abraço espiritual para os presidentes, em nome do maior presidente do PCdoB, com todo respeito aos demais, Alani Cardoso. Senhor, passando a mãozinha na sua cabeça, como sempre, sua prudência e sua escuta. A minha, Juraci e Augusto, horas seguidas. Alani, obrigada. É com muita alegria que nós estamos aqui. Foi muito pensado, muito refletido essa posição de filiar-me ao PCdoB, até porque existe uma história política e afetiva nossa com o PCdoB. Política, quando trabalhamos muito desde 2002, Renildo, juntos, quantos lugares aqui nós fizemos dobradinha. Afetiva por Augusto, porque Augusto, o primeiro partido que ele se filiou foi ao PCdoB, quando ainda estudante do curso de Direito. Já terminando, aí foi para a prefeitura, Luciano Siqueira, vice-prefeito. Recebeu um presente e mandou um recado para mim, queria dar a mim esse presente. Era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ele disse que tinha de ser minha, porque eu era uma pessoa muito católica. Então, são coisas assim que a gente não esquece. Cumprimento, então, a Renildo, a Luciana, vice-prefeita, vice-governadora, nossa camarada de lutas também juntos, e a todas as mulheres de Pesqueira, em nome de Anita Leite. Mulher forte, corajosa, que nunca se deixou abater por nenhuma pandemia, nem de perdas afetivas, nem de perdas materiais ou políticas. Estamos aqui juntos. E eu cumprimento a todos os camaradas, a todos os pré-candidatos, a todo o povo de Pesqueira. E é nesta luta que, em 2002, Renildo, eu queria iniciar por 2002, quando nós trouxemos o primeiro curso superior federal para Pesqueira pelo IEF. Quando fui
diretora do IF, de ensino, saí daqui um dia para o seu gabinete em Brasília, 5 horas da manhã peguei o avião em Recife, 10 horas nós estávamos dentro do Ministério de Educação para liberar o primeiro curso superior, foi o curso de matemática. Então, essas questões a gente tem de recordar as parcerias que nós fizemos em outras cidades, porque em 2002 eu me lancei candidata por uma questão maior, e não me arrependo. Era fazer Lula presidente do Brasil. E faria tudo de novo. Percorri todo esse estado. Nunca tinha sido candidata a nada. Nenhum cargo eletivo político. Mas quando Augusto e Juraci me convocaram que em Pesqueira, na região, não tinha uma pessoa para defender o nome de Lula, eu arregacei as mangas e me lancei candidata e fizemos um trabalho muito bonito. E tivemos o fruto desse trabalho, um presidente que o Brasil nunca teve igual, que teve um olhar, um direcionamento para os mais pobres, para os mais necessitados, para os trabalhadores. Tudo que foi construído, infelizmente, em tão pouco tempo, né? Depois de Dilma para cá, foi desmontado por conta de uma elite que só pensa em si, só pensa nos seus interesses e não tem política como uma questão de uma filosofia maior, de um pensamento maior, de ter a população próximo para que a gente possa fazer realmente essa junção e construirmos um momento diferente em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Nós precisamos realmente ter essa consciência, porque o momento que nós estamos vivendo duas grandes pandemias, o Covid-19 e o Covid-17. Não sei como é que a gente não tanto que bradei nessa cidade e também não me arrependo em relação a termos Haddad como presidente. Porque eu sabia, e nós sabíamos, o quanto ia ser difícil se Bolsonaro assumisse essa presidência. E não foi diferente. Tudo que o Renildo colocou ali, eu assino, eu endosso. Porque realmente nós não podemos deixar as cidades administradas por grupos ligados a Bolsonaro, porque aí nós estamos fortalecendo o que há de pior na política, não só do Brasil, do mundo inteiro. Então, essa consciência não é uma consciência que tem que ser minha, de Renildo, de Luciana, dos colegas, dos camaradas pré-candidatos, não. Tem de ser uma consciência onde nós tenhamos de fazer, com esse movimento 65, nós possamos conscientizar o povo de Pesqueira, o povo da região, da importância dessa eleição que aí está, se aproximando, que nós possamos ter gestores de uma consciência e de uma política que vislumbre contra a corrupção, valorização ao trabalhador, resgatar o que eles perderam. Temos de fazer um trabalho com uma administração que a população participe. O orçamento participativo é fundamental. A transparência, a verdade, entra em todos os lugares e em todos os momentos. E é exatamente por isso que eu estou, mais uma vez, aceitei entrar. Eu pensei não entrar mais nunca em política, mas aceitei mais uma vez porque vejo a necessidade primordial de que nós possamos fazer um trabalho com esse movimento 65, que nós possamos conscientizar nosso povo, as camadas menos favorecidas, que é onde eles atacam mais com as sabotagens, com as conversas, ou as promessas que não chegam nunca. Então, precisa que a gente tenha essa consciência e nós possamos, por muitos dias, por muitos momentos, lives, gostaria muito de fazer o trabalho que sempre fiz. Está na periferia, está na zona rural, junto ao povo, conversando, mostrando, explicando. Infelizmente, estamos vivendo um momento que temos de ficar nesse isolamento social. Até quando? Não sei, porque nós estamos com um desgoverno. Nós não temos um ministro de saúde,
que possa comandar a saúde do país. Nós não temos o ministro da Educação, que são os dois grandes pilares para um progresso de uma nação. Nós não temos. Temos um presidente inconstante, entendeu? De uma hora está de um jeito, parece ser até bipolar, entendeu? De outra hora está totalmente diferente, mas aí nós estamos nessa trincheira, estamos juntos, vamos desenvolver esse trabalho. Precisamos muito de fazer algo diferente por Pesqueira. Pesqueira, Renildo, você coloca uma situação que eu concordo plenamente, na mesmice, né? Precisamos inovar algumas situações. Quando você fala aí de estradas, de desenvolvimento, eu estava recordando que não são, estivesse falando coincidência. Para mim não são coincidências, são providências. Porque havia um projeto de Augusto para Pesqueira, que era exatamente um projeto que até eu coloquei assim, toda a estrada da Paraíba com a divisa de Pernambuco está pronta. O que está faltando são 12 quilômetros para levar Pesqueira a Monteiro. 12 quilômetros. O restante já está asfaltado. Portanto, Pesqueira ficaria numa ligação direta com uma cidade maior como Monteiro. Mutuca e Jataúba são 48 quilômetros. Pesqueira ficaria interligada a Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Um polo de confecção que ia realmente melhorar muito a situação da cidade de Pesqueira. Pesqueira Capoeiras, 31 quilômetros, passando por Papagaio e Salobro, e estaria beneficiando toda uma bacia leiteira, porque podem ficar certos de que Pesqueira é uma cidade viável. Agora, precisamos ter projetos e fazermos com que esses projetos sejam concretizados. Coisas, muitas vezes, muito simples de se concluir, de se fazer, de se levantar. Agora, precisa de ter essa visão. E como também ter a participação do povo. Pesqueira é uma cidade que é urbana, tem vários grandes distritos. Nós precisamos estar atentos aos anseios daqueles distritos. Acabou o tempo de estar se administrando entre 4 paredes e 4 secretários e um prefeito. Precisa-se ir para o orçamento participativo, para o povo saber o que veio para a prefeitura, onde se pode aplicar melhor, como podemos ter um desenvolvimento maior, como podemos ter uma educação de qualidade melhor, o que a gente pode fazer? É a corresponsabilidade da conscientização política do nosso povo, que isso precisa acontecer. Não é de 4 em 4 anos se chegar, pedir voto e ir embora e o povo não saber. Precisa se saber e o povo precisa participar ativamente de toda a questão política do seu município, do seu estado e da sua nação. É exatamente por falta dessa consciência política, dessa não participação, que nós estamos com grandes dificuldades. Grandes dificuldades que, às vezes, a gente fica sem saber, meu Deus, será que a gente vai sair, vai se libertar desse desgoverno, entendeu? Porque é um desgoverno, mas precisa que a gente faça um trabalho de base. E esse trabalho de base tem que iniciar nos municípios, na sede, nos distritos. Quando a gente faz um trabalho na saúde e na educação, a gente tem de ouvir a população. Você já pensou se eu definisse como prefeita de Pesqueira um parque aquático para papagaio? Não, o papagaio precisa de outras coisas. E quem sabe o que é que precisa em papagaio é quem mora em papagaio. Quem sabe o que precisa em Mutuca é quem mora em Mutuca. Quem sabe as necessidades de Mimoso é lá. Em Mimoso que a gente vai poder ter essa formação de ouvir o povo e o povo ter essa corresponsabilidade nas administrações públicas. Isso é que precisa ser mais claro, mais visto e colocar em prática. Então, é com muito prazer que eu estou enfrentando, mais uma vez, essa questão de me disponibilizar para fazer todos os momentos, o que for necessário, para a gente colocar um trabalho que seja eficaz em relação à participação, em relação à valorização da educação. Vocês já pensaram, são os 2 grandes pilares para um desenvolvimento de uma nação, a saúde
de educação. O trabalhador, agora, coitado, perdeu quase tudo que conseguiu no governo, nos governos petistas. Tudo, praticamente. O Guedes, como o Renildo bem disse, em fevereiro, ele destinou 1,2 trilhão para os banqueiros e empresários internacionais. E cadê? Para ficar dando R$200, que era o que ele queria dar, ao desempregado, ao que estava passando necessidade, aos que estão nos lugares sem um saneamento básico, sem saúde, sem educação, R$200 para uma família se manter. Não aconteceu, graças ao Congresso e graças ao Senado, graças aos deputados que botaram o dedinho na ferida e disseram não. Agora mesmo ele já queria suspender. E vai ter de ser uma briga muito grande para que se mantenha que o povo está, para o povo não passar fome. E o que é que a gente tem colocado muito? Tenho dito, gente, por favor, esse dinheiro que vocês estão recebendo, cautela. Não vão comprar sofá, não vão pintar casa, comprar cortina, porque a situação é muito grave. Agora, isso a gente precisa mostrar de uma forma que é que eles não têm o direito, não. Como eles cansei de ouvir a dona Laura, na época de Lula, todo mundo tinha direito de comprar uma TV nova, todo mundo tinha direito de ter uma motoca, entendeu? Agora acabou. Eu fico impressionada com algumas coisas que a gente observa, não é? O Paulo Guedes, que era o posto de Ipiranga, ele até hoje o que a gente fica pedindo a Deus para que ele não venda o Brasil, porque isso não vai ser possível, mas pelo desejo dele eu faria. Então, minha gente, nós estamos mais uma vez nesse embate, nesse grupo político, nesse movimento 65, nessa luta para que a gente possa conscientizar, que a gente possa trabalhar, que a gente possa encontrar os caminhos ou reencontrar os caminhos do desenvolvimento desse país, para que o povo tenha saúde de qualidade, educação de qualidade, para que a gente possa realmente tê-los como corresponsáveis de todo esse desenvolvimento que a gente tanto anseia, tanto deseja, que eu tenho certeza que sempre foi o papel principal dos partidos de esquerda desse país. Então, eu agradeço imensamente, tenho uma vontade e sei que tenho muita facilidade de escutar, de respeitar o outro, de saber ouvir, de a gente poder construir juntos. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter a competência da junção, da união, para que e assim a gente só pode conseguir atingir esses objetivos com uma palavra-chave: respeito às posições dos outros, mas colocando-os as nossas posições para com que a gente possa fazer esse grande bloco que nós estamos precisando nesse momento tão crucial, tanto na questão da saúde como na questão da administração da nossa nação, para que a gente possa sair dessa situação de uma forma vitoriosa, em todos os sentidos. Agradeço e deixo um grande abraço para todos, entendeu? E tenho certeza que o que depender de mim, de Juraci, para que a gente possa fazer esse trabalho juntos, estamos à inteira disposição do partido. Obrigada por tudo, sei que vocês muito ocupados, Luciana, vice-governadora, Renildo, Alani, meu amigo, com muita prudência, aquele abraço espiritual para todos vocês, não é virtual, é um abraço espiritual de muita paz, de muita sabedoria, de muito discernimento e de muito amor e respeito à opinião dos outros para poder a gente atingir o que nós estamos querendo em grupo, num grupo fortalecido, num grupo que se respeite e que atinja o grande objetivo que todo brasileiro e o povo brasileiro tanto precisa. Pesqueira, um grande abraço. Conto com todos e todas as pesqueirenses, para que juntos possamos realmente fazer a diferença. Fazermos um trabalho que a gente instale em Pesqueira um novo tempo. Obrigada e boa noite. Muito bom o discurso, Glória, parabéns. É isso mesmo. A gente se sente muito bem representada, agora estou falando da gente enquanto mulher, né? De ter uma mulher com tanto compromisso na política, né, que entende
a política como caminho para a gente melhorar a vida do povo, né, para a gente melhorar a vida daqueles que mais precisam. E coloco até uma palavra que o Web colocou aqui, que a UBM está com Glória, a União Brasileira de Mulheres, também se fazendo presente nessa plenária, e por que não agora, né, chamar a nossa presidenta nacional do partido, a vice-governadora, que também nos representa, não só representa a nós, comunistas, mas representa todo o povo pernambucano, especialmente nos representa a nós mulheres também, por mais mulheres na política, por mais mulheres como Luciana Santos, por mais mulheres como Glória. Então, vice-governadora, a palavra é sua. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Gente, eu sei que daqui a pouco começa a live, né? Está marcada para 21 horas, a gente precisa encerrar, mas eu não poderia deixar, né, de estar aqui na sala do lançamento do Movimento 65 Pesqueira, ainda mais no momento em que a gente acolhe, né, a figura, a presença política dessa grande mulher, que é a nossa querida Glória Simões. Uma saudação também a Juraci. Quando olho aí essa imagem, me remete, né, a uma cena afetiva, né, do convívio que eu tive aí nessa casa, que sempre fui muito recebida carinhosamente por nosso querido saudoso Augusto Simões, e que a gente vai levar adiante o que ele sempre defendeu, que é um sonho de uma pesqueira desenvolvida, próspera, com inclusão social. Então, quero saudar a Alex, minha querida presidente Betânia, que aí me apresentou na sala, nosso querido Marcelino, Alani, todos os nossos camaradas aí que vêm numa batalha gigante para poder levar adiante nossos sonhos de uma pesqueira próspera. Os desafios são muito grandes, não é? Eu penso que Renildo citou bem, depois eu vi essa fala emocionada de Glória. Eu penso que vocês tiveram uma síntese boa da realidade que a gente está vivendo, dos desafios que a gente está vivendo. O Brasil, quando chega a Covid é uma pandemia, né, que acelera ou desnuda muitas das contradições que a gente vive no mundo e no Brasil, e vem à tona a necessidade de ter um Estado forte, que possa garantir a retomada do crescimento, que possa garantir salvar vidas, que possa garantir a solidariedade de questões tão decisivas que a Covid evidencia, né? E que é exatamente a necessidade de a gente ter políticas fortes num momento como esse, que enfrente a doença na dimensão, na magnitude que ela merece. E o que a gente viu foi que esse governo de Bolsonaro, a atitude do Bolsonaro é de um genocida, que em todos os momentos negou aquilo que é fundamental no enfrentamento da pandemia, que é um pilar fundamental, que é o distanciamento social, além de ser um governo negacionista, que nega a ciência, que desmontou os mais médicos, né, que fez cortes nos orçamentos de políticas públicas essenciais. Só aqui em Pernambuco, camaradas e amigos, 14 mil bolsas famílias foram cortadas um pouquinho antes da pandemia e do Covid. Enfrentar a ausência completa de uma liderança nacional da situação de múltiplas crises que a gente está vivendo e que precisaria era coesionar o país, liderar o país, né, ouvir a ciência, as autoridades sanitárias. O que a gente viu, o que a gente assistiu, na verdade, foi um circo de horrores.
um presidente que tratou a pandemia com total descaso. Basta ver o vídeo que foi vazado da reunião ministerial. Foi um vídeo que lá demonstrou que ali se tratou de tudo, menos da pandemia. Ali se agrediu pessoas, né, se falou muito palavrão, mas não teve uma questão que cuidasse de EPI, que cuidasse de leito, que cuidasse de respiradores, que cuidasse de proteção social. Acabamos de ver que nós ganhamos mais uma batalha contra Bolsonaro. Ele teve que sancionar a prorrogação da ajuda emergencial que foi aprovada no Congresso Nacional, né, que já estava aprovado no projeto, a prorrogação, né, por 2 meses, de R$600, mas nós vamos lutar para que vá até dezembro. A ajuda emergencial precisa se prolongar, porque a retomada da economia não virá com força, muito pelo contrário. Nós teremos aí uma queda de crescimento de 9%. E em um momento como esse, a gente precisa de proteção social para que as pessoas fiquem em casa, ainda mais no Agreste, onde a pandemia não cedeu, onde não há estabilização da curva, e é preciso, portanto, que a gente tenha medidas de proteção social, de socorro às empresas para que elas possam, pequenas e médias principalmente, para que elas possam garantir a continuidade do emprego, e o que a gente vê é que esse conjunto de medidas não aconteceu. Aqui no estado a gente se sente órfão. Agora mesmo nós tivemos a visita de Rodrigo Maia em Pernambuco, e a luta da gente vai ser derrotar novamente Bolsonaro, como nós derrotamos agora na ajuda emergencial, porque ele é desumano, ele queria reduzir a metade da ajuda emergencial, e nós vamos derrotar ele também na derrubada do veto do socorro aos estados e municípios, porque foram os governadores que mataram no peito, né, o enfrentamento da pandemia, garantindo leitos, como a gente fez aqui em Pernambuco, com as metas, né, estabelecidas. Foram Está travando um pouco o áudio. Aí, Luciana, em se você Pesqueira, faz Luciana, uma grande campanha, de uma grande pré-campanha, né, para poder levantar as bandeiras. Oi. não, é que houve uma interrupção da sua fala quando você estava. É que houve uma interrupção da sua fala quando você falou Houve uma interrupção da sua fala quando você falou do esforço para alugar leitos, para ter mais leitos. Isso foi só por menos de 1 minuto, depois retomou. Tá. Então, gente, eu só quero dizer que por conta daí da hora, que eu não tenho dúvida que o Movimento 65 aí, com essa dimensão, com esses nossos camaradas, quadros, e com essa aliança que é possível se compor aí, nós podemos fazer a vitória do povo de Pesqueira, com uma bela campanha que é característica nossa, afirmando perspectiva para o povo de Pesqueira, né, falando das necessidades do Agreste, como bem Glória aí citou, das intervenções de infraestrutura, né, das obras aí que a gente tem da adutora do Agreste, porque para poder garantir emprego, uma das questões é a retomada das obras estruturantes do nosso país, e a gente cuidar do pior balanço hídrico de águas que é na região do Agreste, tantas outras medidas que são necessárias para garantir o emprego, para garantir as vocações econômicas da bacia leiteira, de um polo que Pesqueira sempre foi, com a fábrica que teve aí de produção de alimentos, ou seja, conjunto de possibilidades que a gente vai fazer na belíssima campanha daqueles que realmente têm preocupação com o povo. O Movimento 65, portanto, parte com uma chapa boa, uma chapa forte, né, de vereadores e vereadoras, e com a nossa, que é uma presença aí da nossa Glória. Eu penso que o Movimento 65 começa em Pesqueira,
em alto, né, nível, né, com a intensidade que é própria da garra e da história do povo de Pesqueira. Grande beijo para vocês, firme na luta. Firme na luta, presidenta, muito obrigada. Eu esqueci, da hora que eu estava... eu relacionei as pessoas, né, que são tão importantes para a gente, tão caras, que estão aqui na sala, eu esqueci de dizer que Dona Anitta, ela mandou um cheiro para você e para a Glória. Não sei se vocês já leram, mas eu quero deixar aqui registrado que Dona Anitta mandou esse abraço e esse cheiro aí para vocês.